João 2 tá tendo uma festa lá na Galileia. Olha o que fala. João 2 é uma passagem onde, segundo os estudiosos e teólogos, enfim, a história mostra que foi o primeiro milagre que Jesus fez, né, na saga terrena dele aqui. João 2, no terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então tá tendo uma festa, tá tendo um casamento ali na Galileia, onde estava a mãe de Jesus, e aonde Jesus e seus discípulos também estavam lá. Versículo 3, tá? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. No meio da festa, acabou o vinho. Pra gente entender, tá? Vinho naquela época simbolizava festa, alegria, tá? Então é como se acabou o vinho, acabou a festa, acabou tudo, acabou o casamento, acabou tudo. Deu, né? E era uma espécie de vergonha, né? É igual você, vou dar uma festa aqui, não começou, acabou a comida, acabou tudo. Era vergonhoso você falar, acabou o vinho no meio da festa. Foi o que aconteceu nessa situação aqui. Então, tendo acabado ali, a mãe de Jesus procura ele e fala: eles não têm mais vinho. Versículo 4, Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Então vamos meditar nisso aqui. Tá tendo a festa, no meio da festa acaba o vinho, e aí a mãe de Jesus vai até Jesus e fala: acabou o vinho deles, dos noivos. E aí a mãe de Jesus fala isso para ele, e na sequência já chama os serviçais ali e fala: tudo que ele nos pedir, faça. Ou seja, tudo que Jesus falar com vocês, vai lá e faz. E aí versículo 6, estavam ali 6 jarros, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas, medidas. Isso convertendo para a gente 10 litros, tá? Cada uma. Ou seja, cabia muita coisa, tá? Levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. A mãe de Jesus fala para aqueles serviçais assim: tudo que esse homem falar com vocês, faça do jeito que ele falar. E aí Jesus fala: pega aquelas talhas, pedra, e enche de água e me traz. Eles não hesitaram, eles foram, encheram, e aí depois de cheio, então lhes disse: tirai agora, Jesus falando para os serviçais, tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. E aí, versículo 11, tendo feito, esse foi o princípio de seus sinais em Caná de Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre, primeiro feito de Jesus, assim, nesse sentido. Vamos entender esse texto de uma forma que a gente traga isso para a nossa vida, tá? De novo a gente volta naquilo que essa pessoa estava indagando, aquilo que eu já indaguei, aquilo que eu vejo muitas pessoas clamando por um milagre de Deus na vida delas. Nessa passagem aqui, quando acaba o vinho, quando a mãe de Jesus vai até ele e fala: acabou o vinho dos noivos, Deus manda trazer vinho? Não. Acaba o vinho aqui, ele fala por serviçais assim: encha aquelas talhas com água. Vai eu e você, com os nossos problemas do dia a dia, com aquilo que a gente acha que não dá conta de resolver, Deus faz um milagre. Aqui teve milagre? Teve. Quando esses serviçais vão pegar a água, no caminho até levarem água para o chefe de cozinha,
a hora que chega até ele, essa água já não é mais água, é vinho. Só que antes dessa água se transformar em vinho, houve um processo. Qual que é o processo? Vai lá e me traga a água. O que a gente faz na nossa vida? A gente costuma pedir o milagre sem querer passar pelo processo. Não sei qual tipo de problema que a pessoa está passando, de situação, quão profundo é, o quanto ela está sentindo. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que a gente precisa na nossa vida. Se é um processo ou se é um milagre. Se é um processo, tudo bem. Você sabe que você precisa passar. Se é um milagre, melhor ainda porque está feito. A gente sabe que ele é especialista naquilo que é impossível para nós. Então, tá tranquilo também. O problema na nossa vida, muitas das vezes, muitos dos problemas, muitas das coisas que a gente não está sendo atendido, é que a gente está com uva na mão, pedindo para Deus fazer um milagre na nossa vida. A gente sabe que é a uva que faz o vinho. Então, eu vou fermentar a água e vai virar vinho. Não. Isso é milagre. Eu vou fermentar uva e vai virar vinho. Isso é processo. Então, antes da gente querer indagar ou reclamar, a gente precisa identificar onde é que a gente está. O que a gente está precisando de fato. Então não vai adiantar, às vezes você está pedindo uma coisa para Deus, às vezes você está pedindo tanto por algo, só que está pedindo da forma errada, do jeito errado. A Bíblia até fala, né, pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas tá claro nessa passagem aqui que não tem como você pedir um milagre se você tem uvas na mão. Se você tem uva na mão, você precisa de um processo. Passar por um processo. Não, mas eu não tenho uva, eu tenho água. É impossível. Aí é milagre. Aí ok. E aí eu falando com essa pessoa, você consegue compreender que o que você me falou, você tá com uvas na mão, precisando do vinho? E aí não é o milagre que vai resolver, é o processo que você tem que passar, simbolizando a fermentação da uva e tudo mais, e aí se transformar em vinho. Se você me fala que tem água na mão, mas precisa do vinho, aí é milagre. Se você tem uva na mão e precisa do vinho, é processo, é o natural. Quando a gente olha para a lagarta, ela está num estado, ela está numa fase dela, então ela está limitada. Ela está com as crenças dela, ela está andando devagarzinho, ela está sendo ignorada, ela está sendo às vezes pisada, alguém vai lá e mata, joga para longe, enfim. Quando ela passa pelo processo natural dela, ela vai entrar num casulo. Depois do casulo, ela sai uma borboleta. Aquilo que afetava ela ali enquanto lagarta, não afeta ela mais enquanto borboleta. Por quê? Porque ela passou pela transformação, ela passou pela metamorfose. Aquilo que ela acreditava, aquela crença que limitava ela, aquela pequenez toda, ela nem lembra mais, passou. Ficou lá no casulo rompido e ela agora tá voando, tá vivendo, tá fazendo o que nasceu para fazer. Assim aí você, a gente acha que a gente é o nosso emprego, a nossa atividade, a gente acha que a gente é o nosso nome, a gente tá aqui para evoluir. Por isso que com a nossa ignorância, com as nossas mazelas, com as nossas crenças, os nossos pecados de estimação, com todos esses negócios que limitam a gente, que sempre quer manter a gente lagartinha, enquanto a gente não se soltar, não se jogar para dentro do processo, a gente não consegue viver de forma plena, a gente não consegue estar pleno de fato, fazendo simplesmente o que nasceu para fazer. Às vezes a lagartinha vai olhar a borboleta, ela precisa olhar para cima. Por quê? Porque ela tá ali no chão, tá em cima de uma folha, enquanto a borboleta está lá voando para lá e para cá, sendo admirada.
sendo contemplada e aqui está sendo ignorada. Então, quando você olha esse estágio 1 para um processo para chegar num estágio 2, você fala assim, cara, isso aqui eu não consigo ver muita coisa, eu tenho nojo, eu tenho isso aqui eu admiro. Esse processo no meio a gente corre, por quê? Porque é dolorido. Até a dor de você crescer, de você mudar, de você avançar, tudo dói, galera. Tudo dói. A gente às vezes covardemente pede para Deus um milagre naquilo que é processo. Se você não entendia, agora você entende. Você precisa identificar, o que eu preciso? É de um milagre ou de um processo? Eu tô com uva na mão ou tô com água? Tô com a uva precisando do vinho ou tô com a água precisando do vinho? Quando você identificar isso, você vai entender o porquê que você está entrando no casulo, porquê que os crentes vão chamar de prova, de luta, de deserto, vão dar o nome que for. Mas quando você identifica o porquê que você precisa passar, o porquê que você está entrando naquele casulo, quando você sabe o que você é naquele que te criou, naquele que te chamou, cara, você não quer ficar lagartinho. É o contrário, você quer passar pelo casulo, você já quer cair para dentro do casulo muito mais rápido para sair daquilo ali e de fato e viver a sua vida, e de fato e fazer o que você nasceu para fazer. Então as pessoas ficam num dilema, Muitas pessoas falam comigo e ficam num dilema de cara, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu estudo, eu não sei o que como eu faço, não sei. Sabe o que é isso? Isso é lagartinho. A gente não tem coragem de mergulhar para dentro, como aquela passagem para onde sai da sua terra. Ali no original é Lesh Leha. Aquilo ali sai para dentro de ti. A gente já quer correr, a gente não quer encarar aquilo que de fato deixa a gente lagartinha. De novo, quando eu falo assim, o ser humano, a gente como ser humano, a gente olha resultados. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. A gente olha resultado. Não tem como. Mas eu oro todo dia, eu busco. Ninguém está vendo isso. Deus está vendo e você está aprovadíssimo perante a Deus. O ser humano não. O ser humano ele quer ver algo palpável. O ser humano, o olho dele natural, ele está olhando o resultado, não está olhando outra coisa. Por isso que se admiram a borboleta e não se admiram a lagartinha. Enquanto você tá lagartinha, o seu foco é o seu processo. E depois que você passa pelo processo, a gente olha pro lado e não quer ver ninguém passando por aquilo que você já passou e você sabe que não dá certo. E você sabe que não é aquele o caminho. E aí você dá um jeito de mostrar, de falar, cara, não vai por aí não, vai por aqui, vai aqui o outro. Às vezes as pessoas vão te ver borboleta porque você passou os seus processos, um deles você já começa a ver, você já tá voando, você já saiu daquela eu não posso, eu não consigo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, sabe, toda aquela melancolia por não entender às vezes, por ignorância. E aí alguém vai te ver já num outro estágio, já uns vão olhar, umas lagartinhas vão olhar e falar, cara, ele é igual eu. Se ele foi, eu também vou. Eu posso, eu consigo, eu vou entender, eu vou passar pelo meu processo. Outras lagartinhas querem continuar do mesmo jeito, reclamando de tudo, com o mesmo problema, pedindo as coisas erradas, do jeito errado, e nada tá bom, e a vida não tá bom, e só eu que não faço, que não consigo, que nada dá certo. Bom, aí vão olhar a borboleta, a mesma pessoa ali vivendo, fazendo as coisas e tudo mais. Uns vão falar e falar, cara, eu vou também, eu quero também, cara, é possível. O outro vai olhar e falar, metido, hein? Ó, como é que tá agora? Não fala mais, não volta, a borboleta não vai ficar no chão mais, não vai ficar mais
Você entende? Não tem mais aquelas conversas fiadas, não tem mais. Você vai avançando, você vai progredindo. Aí é a mesma pessoa, mas tem um processo no meio. Tem um processo que um passou e o outro não. Aí a lagartinha que as pessoas querem pisar, matar, dar uma vassourada pra longe, jogar longe, enquanto a borboleta as pessoas querem admirar, quer estar perto, quer suspirar fundo, quer contemplar o que Deus fez e falar que Deus é bom, é perfeito. Uma das formas do nome de Deus ficar forte, de ser glorificado nesse plano terrestre aqui, é com a sua transformação. É eu e você transformado. Aí é como uma borboleta. As pessoas vão olhar e vão falar, cara, olha como Deus é bom, é Deus mesmo, não tem como. É uma lagartinha agora tá voando, agora tá bonito e agora tá um negócio que não dá pra explicar, é isso, galera. O problema é que as pessoas querem ficar lagartinha ou não querem passar pelo processo. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o porquê, pra que você precisa entrar naquele processo. Quando você sabe o que você é, quando você sabe aquilo que você foi chamado, cara, você quer passar pelo caminho muito mais rápido. É um caminho sem volta. E é como eu escrevo no meu livro, é o natural. A resistência às coisas não acontecer, você não está bem, é justamente você querer ficar lagartinho o resto da vida. Eu não estou aqui julgando você ou falando, ai cara, isso aí é fácil, faz assim. Não, eu só estou falando que você não nasceu para ser o que você está agora. Você não é aquilo que você acha que você é agora. Isso é uma fase que você está. Assim como a borboleta, assim como a lagarta. É uma fase que você está. Nessa passagem de João 2 não tem barulho aqui. Jesus não para tudo e fala, ó, eu vou fazer um milagre. Calma. Dá uma olhada, para todo mundo, DJ, corta aí, vem cá que eu vou fazer um milagre agora. Assiste aí, filma. Bota no Instagram, abre ao vivo aí que... Aí, não. Ele simplesmente vai lá, enche aquelas talhas com água. Nem os discípulos viram. Simplesmente a hora que chegou na mão do mestre, do chefe de cozinha, simplesmente ali ele estava falando que estava bebendo o melhor vinho. Não teve um estardalhaço de falar, não, isso que você quer um milagre, mas sem passar pelo processo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa semana eu recebi uma ligação e uma mensagem, né, conversa por WhatsApp, e as duas referente a problema financeiro, né, a pessoa falando ali, contando algumas coisas. A pessoa falando e eu tô com um problema assim, assado. E eu falando com ela, né? Porque assim, quando você chega num determinado ponto ali, você acha que não tem mais solução, você acha que não tem mais jeito. E é justamente os processos que você tem que passar. Não importa qual é o problema, qual tipo de problema. O seu trabalho, o seu dever é identificar se o que você precisa é um milagre ou um processo. Ambos, tá tranquilo. Se for um milagre, agora é só um milagre mesmo. Eu só tô com água na mão, mas eu preciso do vinho. Cara, confia. Não, é um processo. Não adianta você estar com uva na mão e querer o milagre da transformação da uva em vinho. Não tem milagre. Aí tem um processo da fermentação da uva para ela virar vinho. Um detalhe aqui. Versículo 6. Versículo 7. Jesus disse aos serviçais: enchei as talhas com água. E aí no mesmo versículo fala assim, ó, e eles encheram até a borda. E eles encheram até a borda. Às vezes você vai falar assim, cara, eu tô com um problema conjugal na minha relação, no meu casamento. E Deus tá falando assim, ó, muda a sua atitude. E na sua cabeça tá assim, não, só um milagre. Não, o problema não sou eu, é a outra, o problema é isso, é aquilo. E Deus só tá falando assim, ó, muda a sua atitude. Ou seja, vai lá e pega a água. Aqui, no detalhe, quando a gente medita no que você está falando aqui, ó, e eles encheram até a borda. Eles não foram assim descrente, pensando assim, cara,
maluco é esse? Acabou o vinho, o cara tá mandando buscar água. Quem vai tomar? Não tem esse questionamento, não tem essa paranoia de, pô, acabou o vinho. O cara manda ir lá buscar água, 10 litros cada jarro, eu vou trazer peso à toa. Não. Às vezes eu e você, a gente fala, eu tô com um problema financeiro, né? E Deus fala assim, cara, vai estudar. Vai poupar, vai cuidar das suas emoções pra você não ir gastando compulsivamente. E você tá. Aí Deus fala pra você fazer essas coisas. E você tá assim, cara, eu só quero mais dinheiro. Eu só quero ganhar mais. Eu só quero. E Deus tá falando, cara, estuda. Cara, poupa. Cara, multiplica, aprende a pegar e multiplicar, pegar e multiplicar. E você tá na sua crença de. Isso aqui é você não confiar no processo. Quando tem essa passagem que fala eles encheram até a borda, cara, isso aqui é 100% de confiança na ordem, no processo. A gente às vezes deixa de passar pelo nosso casulo, não importa qual, justamente porque a gente não acredita. A gente simplesmente está olhando para uma coisa e fala, não é possível. Eu vou, mas descrendo. Eu vou, mas eu não acredito. Eu não quero ir porque eu não boto fé. E aí a gente, em vez de encher o jarro até a borda, não. A gente vai lá e começa a encher e simplesmente, tá bom, é isso aqui. E nunca vê nada por completo na nossa vida. Os discípulos, os serviçais foram lá e encheram até a borda. A gente na nossa vida acha que eu tô com um problema assim, assado. Aí meu casamento, pô, muitas suas atitudes. Aí você fala assim, eu já tô falando que meu problema é a pessoa, é o outro lado, é que isso é assado, tá mandando eu mudar minhas atitudes. Aí você vai lá e muda uma coisinha pra falar que, né, ó, Deus fala, muda isso e isso. Se você vai lá, um negocinho de nada, isso aí é não encher o jarro, o atalho até a borda. Sabe, você tá crendo, mas não crendo. Será que o processo não é assim? O processo é você mergulhar para dentro daquilo ali para você sair do outro lado borboleta. Para você sair do outro lado resultado. Que é quando você não vai abrir a boca mais, quando você não vai se importar em gritar para quem tá querendo te ouvir ou algo do tipo. Simplesmente as pessoas vão olhar e vão admirar e vão querer estar perto e vão contemplar e vão falar, cara, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus existe, Deus isso. Por quê? Porque vê uma criatura que eles julgam uma perfeição, que eles julgam que coisa bela, que coisa maravilhosa. Aí quando você bota uma lagartinha e uma borboleta lado a lado, dificilmente alguém vai falar, não é possível, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Uma passou pelo processo e a outra não. Às vezes a gente sofre por demasia, às vezes a gente tô há tanto tempo pedindo por uma coisa que é tão simples, ou era só isso, minha vida mudava, era só... Só que às vezes a gente tá pedindo um milagre sem querer fazer o processo. A gente quer passar pelo milagre sem passar pelo nosso casulo. E aí não funciona, não é o natural. É como eu falo, né? Eu aprendi a olhar muito para a natureza porque a própria Bíblia fala, né? Os céus revelam a glória de Deus. Tá tudo, gente. Né? A glória de Deus é encobrir as coisas e a do homem é descobrir essas coisas. Tá tudo na natureza, tá tudo feito, tá tudo pronto. A gente só precisa nos permitir. Acho que foi Nietzsche que já disse, né? Conheça-te a ti mesmo. Além, né? Isso é bíblico, mas Nietzsche diz também, conheça-te a ti mesmo. É o que a gente precisa fazer, cair para dentro de nós. A gente olha para um problema na nossa vida, para um situação na nossa vida, a gente não sabe do que se trata, pois isso aqui é um processo, isso aqui é um problema, o que eu preciso? E aí sai pedindo para Deus, e aí não é atendido, nada acontece, aí se frustra, aí vitimiza, e aí
E aí uma coisa vai puxando a outra e cada vez você tá mais lagartinha ainda, mais limitado ainda, mais com crenças que te impedem de você querer esse processo. E aí não funciona, aí você tá frustrado, aí você tá amargurado, aí você só tá reclamando da vida. E aí se alguém tá voando, você tá falando mal porque a pessoa foi e tá fazendo e simplesmente tá de... Porque, gente, quem tá, né, vamos simbolizar a borboleta, não tá nem aí pra opinião alheia. Assim aí você entenda isso. Quando a gente tá lagartinha, a gente tá preocupado com o que o outro tá pensando. Ai, que eu tô sendo maltratado, que eu tô sendo rejeitado, que ninguém tá nem aí pra mim. Que vai passar pela sua transformação, vai passar pelo seu casulo e acabou. Depois do processo, você só se importa com aquele que fez um milagre na sua vida. A opinião daquele que te transformou em borboleta. Você não tá mais preocupado com o que o fulano ou ciclano acha. Eu entrei em problema financeiro porque eu não cuidei das emoções e comecei a comprar coisa pra alguém ver, pra mostrar isso, pra mostrar aquilo. E o meu casamento tá assim porque eu não quero cuidar, eu não faço, eu não... Acaba tudo isso. Mas aí você precisa se trancar no seu caso. É o processo nato. Quando a gente olha para a natureza, para aquilo que é natural, para as coisas que Deus criou, a gente entende que a borboleta ela não volta mais a ser lagartixa. Não tem como. Eu quero, não dá para voltar. Eu vou voltar pro casulo, então não dá, o casulo já tá rompido. Lá ficou suas mazelas, lá ficou suas preocupações do passado, lá ficou as coisas que tava te deixando, te mantendo, te fazendo lagartinha. Virou a borboleta, passou pelo processo, acabou, é outra fase, é outra parada, é outra coisa. Então, eu quero voltar, embora a borboleta nunca vá querer voltar, mas aí vem um ser humano, né, com toda a nossa inteligência, eu quero voltar. A natureza não quer, o ser humano quer, eu quero voltar. Não dá, tá rompido, a casquinha não cabe mais, já quebrou, já passou. Então é um caminho sem volta. As pessoas têm medo, às vezes, de enfrentar, né, os seus medos, os seus vícios, as suas frustrações, encarar a realidade delas. E aí você olha e fala, poxa, olha para uma criança nascendo. A criança nasceu. Se essa criança já nascesse falando, não gostei daqui, eu quero voltar, não dá. A bolsa já está estourada, rompida. Se você quiser se matar aí, não dá. Você acaba com a vida ali. Pega uma semente, joga no chão, a árvore cresceu. Não quero voltar, não quero, mas quero voltar. Não tem mais semente, você já foi. Você entende que o natural é a evolução? A gente não está aqui para ficar estagnado, gente. A gente não está aqui para reclamar do mesmo problema todo santo dia, a vida inteira. Você está aqui para você evoluir. É o que diz em Romanos, renovação da nossa mente. É assim que a gente cresce, é assim que a gente avança. É assim que a gente começa a dar frutos. Não tem como a gente querer inventar e vir. Não, você tem que sair de lagartinha, enfrentar, passar pelo seu casulo, se fortalecer e sair de lá do outro lado uma borboleta sem caminho de volta. É o natural. Às vezes você tá na sua pequenez achando que nada acontece na sua vida, justamente porque você mesmo, assim como eu, assim como o ser humano, a gente olha resultado, como eu já disse. A gente olha fruto. Então às vezes você vai olhar a lagartinha, não vai dar nada para ela. Só que ela tá numa fase onde ela precisa passar por um processo e ser o que ela nasceu para ser. Se você pega uma semente de uma macieira, você vai olhar aquele negócio feio, estranho, pequenininho, escurinho. Aquilo ali é uma árvore cheia de maçãs, mas
enquanto ela não tem resultado, enquanto ela não passou pelo processo de ser plantada, regada, cuidada, cultivada e se transformar numa árvore, você vai olhar aquela semente igual se ela para lagartinha. Você vai comer uma maçã, vai olhar a semente, lixo. E qual que é o resultado da semente ali? Não passou pelo processo, então você não vê a árvore cheia de maçã. A hora que você para na frente de uma macieira, você olha e fala, caramba, você acha, é natural, é automático você contemplar o negócio e falar, cara, que coisa magnífica. Agora pega a sementinha, você vai olhar e a semente, lixo, chão, bolso. Assim é a lagartinha, assim é uma semente. Então quando você parar de querer fugir, e eu não tô te julgando, tá? Eu tô te mostrando o caminho onde as coisas começam a acontecer. Se você parar de fugir do seu casulo, e aí pode ser os seus medos, seus traumas, suas mazelas, suas crenças, suas vergonhas. Cara, pode ser qualquer coisa, suas finanças, seus relacionamentos, seu casamento, né, seu trabalho, pode ser qualquer coisa. Você tem que entender que a gente nasce, a gente vem lagartinha e a gente tá nesse plano aqui pra gente passar por um processo de transformação. E aí quando a gente passa por essa transformação, por este processo, a gente costuma chamar de milagre. Só que antes do milagre disso sair para isso, a gente tem um casulo, a gente tem um processo. Hoje eu olho para muitas pessoas, me chamam, conversam e falam, e a minha cabeça já configurou, né? Pô, lagartinha, borboleta. Mas quando você passa pelo processo e está do outro lado, você não tá, sendo bem franco, você não tá nem aí, porque as pessoas acham que o fulano, agora tá lá, agora não tá mais no grupinho, a conversa mudou. Vai mudar mesmo, a borboleta não vai viver com a lagartinha. Só que enquanto a lagartinha tá com as limitações dela, falando mal da borboleta, agora tá assim, assado, e agora a borboleta não tá. A borboleta só tá falando assim, cara, você pode, voa. Olha só, eu passei por isso, sai daí, vem, e ela não tá assim, olha lá, coitado, ó. Não, ela tá vivendo, galera. Ela não vai estar reclamando igual às vezes a lagartinha tá. Ela não vai estar frustrada igual muitas vezes a lagartinha tá. Você entende que esse caminho é um caminho sem volta? Ah, eu quero voltar. Não dá pra você voltar pro caso. Não dá. Medita nesse texto de João 2. Faz você a sua leitura. Compreende aqui. E identifica o que você precisa na sua vida. Cara, eu tô precisando de um processo, eu tô precisando de um milagre. Eu tô com a uva na mão precisando do vinho, ou eu tô com água na mão precisando do vinho? E de novo, é o natural. Quando você olha para a natureza, quando você olha para as coisas naturais da vida, a gente vê o quanto a gente dificulta as coisas. A gente vê o quanto a gente a resistência para o nosso crescimento mesmo. Mas eu já estou há tantos anos nisso, então porque alguma coisa você não identificou e está fazendo de forma equivocada, de forma errada. Alguma coisa você não compreendeu ainda, alguma coisa você não ouviu, não escutou, alguma coisa você não quer fazer por completo aquilo que você tem que fazer. Não tem como fugir disso, as coisas são simples. O que é natural é simples, galera. O que é natural é simples. A gente coloca a dificuldade nas coisas. Não quero saber se é problema com finanças, se é problema com casamento, se é problema com trabalho, se é problema com qualquer coisa. É um processo ou é um milagre? É isso que a gente tem que identificar.
E aí quando você sabe que você é aquilo ali, que você não é isso aqui que você tá agora, você tem o porquê você entrar no seu casulo. Você tem o porquê você se trancar no seu processo para sair do outro lado e simplesmente viver. Você sai leve. Você sai literalmente se importando única e exclusivamente com aquele que fez um milagre na sua vida. E automaticamente as pessoas vão olhar para você e falar, cara, é Deus. Não tem outra forma do nome de Deus ser mais glorificado aqui na terra do que a minha e a sua transformação. Aí a gente para de cuidar da vida alheia, para de reclamar, e simplesmente vive. E simplesmente transborda por onde você passa, e simplesmente deixa o rastro do caminho para quem está lutando sair daquela luta dela e conseguir entregar. É assim que acontece. Então identifica, medita em João 2, 1 a 11. Faça o seu processo, passe em frente ao seu casulo. E de novo, é um caminho sem volta. É um caminho onde não tem como você falar depois, eu quero voltar. Você não quer voltar. Você não quer voltar. Enquanto você está lagarta, você tem muita alimentação, muita coisa em determinado tema, área da vida, assunto, enfim. Então você está com medo de passar o processo. Depois que você passa, você queria ter passado antes. E aí depois as pessoas veem a glória de Deus. Aqui no versículo 1, igual a gente lê, e os discípulos creram nele. Talvez aquilo que depois você passar pelo seu caso, você fala, cara, enfrentei e venci. Para você foi o processo, as pessoas vão olhar como um milagre. As pessoas vão olhar a borboleta e admirar. E você simplesmente está cá. É um processo e deixa eu viver agora. Quando Gênesis 41, eu acho. Quando José vira José no seu reinado, José governando praticamente a terra, e aí seus irmãos, 11 irmãos chegam para atrás de alimento, que só ele tinha comida, né? 11, a Bíblia fala, se eu não me engano, em Gênesis 41. Tá? Os 11 irmãos não reconheceram. 11 irmãos não reconheceram. É que ele falasse, né, que era ele mesmo. Olha só a transformação. José, não sei do que você está falando, cara, lê a história de José. Gênesis 41 está lá. José, ele foi vendido pelos irmãos aos 17 anos de idade. Então ele, com 17 anos vendido, com 30 ele começa o reinado. 17 para 30, a gente está falando de 13 anos de casulo, de processo. Isso é que a gente pode falar assim, fazendo uma analogia. 13 anos de processo. A Bíblia fala que José morreu com 110 anos. Tá? Então depois ele veio depois do casulo dele, mais 80 anos. Quando esse cara sai do casulo dele, e aí ele tem alimento para alimentar a terra e tudo mais, os irmãos dele não reconhecem ele. Depois do processo, depois da transformação, depois do casulo, não importa como você chama, depois do deserto, ele ficou preso, ficou com medo da mulher lá que acusou ele, disse daquilo, cara, 13 anos. E aí depois que ele sai, ninguém mais reconhece ele. Depois que ele sai, ele está governando a terra. Só ele tem comida e a terra passando fome. E nem os irmãos, 11 irmãos não reconhecem ele. Então o processo ele é natural, ele é necessário. A sua vida ela é mais sofrida, ela é mais chata. É muito mais você correr atrás do próprio rabo quando você está lagartinha, só que sem querer essa transformação, sem querer essa mudança.
sem querer contemplar e viver aquilo que você nasceu para. Aí você para com essas coisas de, não sei se eu faço isso, não sei se é aquilo. Porque borboleta você pode fazer. Você continua com o seu trabalho, eu não quero trabalhar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Aí agora você vive, galera, você tá mais leve. Só que não adianta. Pô, eu passei pelo meu processo. Tenta colocar a nota de R$ 100 no chão, bota na patinha da borboleta e vê se ela consegue voar. Você entende que não é o que você acha que vai mudar a sua vida, que vai fazer as coisas acontecer, que não, galera. Você tá aqui para viver, transbordar, para passar pelas fases, se mudar. E mudando, você ajudar outras pessoas a mudarem e transbordar na vida de outras. Quando você passa pelo seu processo, você tem uma missão. Automaticamente você quer que outras pessoas não passem por aquilo que você passou. É automático. Você não fica mais, deixa eu selecionar, eu não gosto de fulano. Não, cara, você está vivendo. De novo, você está com o olho naquele que simplesmente fez um milagre na sua vida. Você sabe o processo, você passou pelo processo, as pessoas vão ver como um milagre. E tá tudo bem. A única coisa que está fitada agora é isso, então não vai importar mais a opinião. Enquanto quem tá gritando ali, enquanto a lagartinha tá falando mal, tá falando que você agora tá metido, tá falando que você agora tá em outras mesas, tá falando que você agora é isso e aquilo. Pra você só tá assim, cara, sai dessa merda, enfrenta o que você tem que enfrentar e vai viver também, vai ajudar outras pessoas a viverem também. Bom, eu fico olhando e a minha imaginação ela é muito aflorada, muito. Cara, e quando eu olho para a natureza, a gente tem 1 Coríntios 15, a gente tem 1 João 3, a gente tem Filipenses, tudo falando que quando Jesus voltar, a segunda vinda, a gente vai ter um corpo glorificado. Eu ia falar que a gente vai ter um corpo em glória, onde a gente vai ver o nosso Pai face a face. E eu fico pensando na lagartinha e na borboleta. Não vai ser mais esse corpo que a gente está acostumado, que a gente vê. Quando a gente olha para uma lagartinha e olha para uma borboleta, às vezes você está me assistindo e não sabia que a lagartinha que virava a borboleta bonita que você ali. Mas assim, a minha mente imagina que vai ser também. É você sair de uma coisa esquisitinha, de uma coisa ali. A gente vai evoluindo nesse plano aqui. Mas quando ele voltar, não vai ser mais isso aqui é o corpo glorificado. É literalmente a gente sair de um negócio esquisitinho para um negócio que simplesmente vai glorificar o nome de Deus. Um negócio que vai contemplar a face de Deus. A analogia que eu faço é essa, não é outra. Não é outra. A gente vai deixar de ser uma lagartinha e ser uma borboleta. Só que num nível que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem imaginou a mente nenhuma o que Deus tem preparado para ele. Enfrente o seu processo, passa pelo seu caso. E aí quando você for pedir as coisas para Deus, quando você for enfrentar as suas mazelas, o seu dia a dia, você sabe se você está atrás de um milagre ou de um processo. E aí você para de reclamar para sair do processo, porque você sabe que depois dele você está livre daquela limitação que você tinha até então. E aí você vai procurando, não é assim, sair aqui agora, não. A gente vai
A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. A gente vai sempre estar enfrentando alguma coisa. Então, cada processo que aparecer, você entra no seu caso o mais rápido possível, resolve, rompe isso, porque aí não tem mais volta. Aquilo ali já não te pega mais, já não te prende mais. Aquele pecadinho de estimação seu morre lá, rompe junto com a casca, o casulo fica lá. O seu problema agora é outro, a sua mazela agora é outra, e você vai rompendo. Enquanto você vai rompendo, as pessoas estão olhando e glorificando automaticamente o nome de Deus através da sua vida. É assim que as coisas naturalmente vão acontecendo. Quando você parar de jogar seu tempo fora, suas conversas fora, porque a Bíblia fala que as palavras têm poder. E aí você começar a focar simplesmente naquilo que você tem que focar, naquilo que é natural, como dizem, né? Você fazer o que tem que ser feito. Acabou. Toda vez que eu vejo alguém falando mal de outra, reclamando da vida e não entendendo nada, eu não julgo essa pessoa. Mas o meu papel é falar, cara, isso não é o caminho. Identifica o que você precisa e cai para dentro disso. É o processo, é o milagre. Você tá com uva na mão querendo vinho, ou você tá com a água na mão querendo? As coisas começam a mudar e acontecem. Medita nisso.